Graça e paz, meus irmãos, momento de devocional. Tome a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 4. Vamos ao texto. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Amados irmãos, para nós entendermos o que Paulo está querendo dizer com esta afirmação, nós precisamos entender o contexto. E o primeiro contexto é entender para quem ele estava direcionando esta carta. Paulo está escrevendo para uma cidade chamada Corinto, que era um grande centro comercial e cultural do mundo greco-romano, muito famosa por sua filosofia, por retórica e oratória sofisticada. Essa informação já vai nos dando um norte do porquê Paulo contrasta sabedoria humana com o poder de Deus. Mas vamos continuar. Outro ponto sobre Corinto: lá era um lugar onde os oradores eram admirados pela habilidade de falar bem. Então, nesse ambiente, quem falava bonito era valorizado. E muitos avaliavam a mensagem pela forma, não pelo conteúdo. Aliás, nos dias de hoje, nós podemos passar por este problema de avaliar a forma e não o conteúdo. Veja que o contexto da carta de Coríntios, Paulo escreve a carta porque a igreja de Corinto estava, como relatado em 1 Coríntios, capítulo 1, do 10 ao 12, ela estava dividida. Segundo ponto do que estava ocorrendo na igreja de Corinto, eles valorizavam líderes pela eloquência. E isso muito por conta da cultura do lugar onde eles estavam, que valorizavam a retórica, a filosofia, o falar bonito, o falar bem. Esse costume também chegou à igreja, no momento a qual eles começam a se dividir, dizendo que um era de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas. E também, outro problema, eles estavam misturando a fé cristã com padrões humanos de sucesso e sabedoria. Nada diferente dos tempos de hoje. Hoje, quando nós nos deparamos com algumas mensagens que são pregadas no púlpito, elas estão cheias de sabedoria humana, de dicas, finança, de autoajuda, mas estão esvaziadas da mensagem da cruz. E nós não podemos esquecer que os púlpitos de nossas igrejas, a centralidade dos nossos sermões, das nossas explanações bíblicas precisa ser a cruz de Cristo. Os nossos sermãos precisam ser cristocêntricos, Cristo no centro e teocêntricos, Deus no centro. Fora isso, nós estamos nos assemelhando com os mesmos problemas que aquela igreja de Corinto estava passando. Tinha eloquência, tinha padrões humanos, tinha técnicas, tinham variados assuntos. Mas o principal assunto, que é Cristo no púlpito, estava faltando. Por isso, Paulo faz questão de deixar claro: o evangelho não avança pelo brilho humano. E aqui é muito importante. Sim, é importante estudar. É importante nos especializar. Seja lá qual for o seu ministério. Se você é músico, é necessário estudar, se especializar. Você que prega, é importante estudar, fazer teologia, buscar bons professores. É importante, sim. Estudar línguas, sim, isso tudo é importante. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que o evangelho não avançou por conta de técnicas. O evangelho não chegou até nós por conta da nossa eloquência, por conta das estruturas que hoje nós não abrimos mão, achando que elas são essenciais para a perpetuação e continuação da igreja, do evangelho. Não. A igreja avança pelo poder de Deus. Porque, ora, o que tinham os primeiros cristãos? Não tinham a nossa estrutura.
não tinham isso que nós achamos que é basilar. Eles tinham Cristo como firme fundamento e fé. Agora fica claro, porque Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagens persuasivas de sabedoria humana. Ele estava querendo dizer, diferente do que vocês estão acostumados a ouvir, eloquência, profundidade filosófica, veja que aqui Paulo faz um contraste. E nesse contraste, ele não está diminuindo também a filosofia, ele não está diminuindo a retórica. Não, mas ele está querendo dizer que a forma a qual ele comunica o evangelho é livre dessas estruturas humanas. E sim, ele faz uso da demonstração do Espírito e do poder de Deus. Porque é isso, o Evangelho é o poder de Deus. É o Evangelho que nós anunciamos, irmãos, que leva liberdade aos cativos, que transforma vidas, que nos dá chance. É a palavra de Deus. Então a lição para o dia de hoje é que o poder da fé não está na eloquência humana, mas na ação de Deus. Nós podemos ser eloquentes o que for, se o Espírito de Deus não agir em nós, irmãos, nós estamos em uma obra falida. E o cristão não foi convocado para uma obra falida. O cristão foi convocado para ser testemunha de uma palavra de poder, que é o Evangelho. Paulo está dizendo que não confiou em discursos bonitos, em argumentos sofisticados, ou até mesmo na própria inteligência, porque nós sabemos que Paulo foi muito bem instruído. Paulo cresceu aos pés de Gamaliel. Paulo tinha conhecimento de línguas, tinha cidadania romana. Mas Paulo, quando conhece o Evangelho, ele considera tudo isso como esterco. Ele considera que a verdadeira sabedoria ele viu encontrado quando ele conheceu a Jesus de Nazaré, um carpinteiro pendurado na cruz. É por isso que a palavra de Coríntios, a todo momento, vai nos apresentando contrastes ao decorrer da carta, contrastes que mostram a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Quando a sabedoria humana era demonstrada através da filosofia e da retórica, a sabedoria de Deus foi demonstrada na cruz de Cristo. Quando a sabedoria humana apresentava aparência de força, a sabedoria de Deus era demonstrada na fraqueza aparente de Cristo pendurado na cruz. Quando a sabedoria humana apresentava àqueles homens a glória do homem e todo o esplendor, a sabedoria humana foi revelada através da glória de Deus. É por isso que em 1 Coríntios, irmãos, capítulo 1, versículo 18, Paulo diz: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Paulo chega em um centro, onde valorizam a retórica, onde valorizam a filosofia, onde valorizam o conhecimento, e apresenta um carpinteiro pendurado na cruz como sinal de salvação. É esse o nosso sinal de salvação. É Cristo na cruz. E torno a dizer, Paulo aqui não está rechaçando a filosofia, mas ele está dizendo que o Evangelho não se apoia em estruturas humanas, e sim no poder de Deus. Agora, como nós podemos viver este versículo no dia de hoje? Primeiro, entender que Deus age além das nossas capacidades naturais. E louvado seja Deus, que Deus não está preso, recluso às minhas capacidades naturais. É bom saber que nós somos limitados, somos como onda do mar, somos vapor, somos poeira, somos caco. Como é bom saber que nós somos limitados. E que, como diz o salmista, tal ciência é tão maravilhosa que não alcançamos de tão alta. Então, nós não chegamos aonde chegamos como igreja por conta das nossas técnicas. Não, porque técnicas são aperfeiçoadas. E louvado seja Deus que há filosofia, louvado seja Deus que há teologia, louvado seja Deus que há os estudos. Mas o que pavimentou a nossa chegada até aqui foi o Evangelho, o poder de Deus, não as nossas capacidades humanas. Outro ponto, a transformação verdadeira não vem de palavras bonitas, mas de vida cheia do Espírito. Hoje talvez temos uma vida cheia de informações,
temos uma vida cheia de palavras rebuscadas, o nosso arcabouço teórico está inflado, mas nos falta olhar para o paralítico e dizer: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Talvez hoje nós temos estruturas que a igreja primitiva não tem, mas hoje nos falta dizer: não tenho ouro, não tenho prata, em nome de Jesus, levanta e anda. Irmãos, o poder de Deus é sobre isso. E por último, não precisamos impressionar pessoas. Amados, não vamos esquecer, nós não fomos chamados para fazer um show diante das pessoas. Nós não somos chamados para fazer o show da fé. Fé não é show, fé é vivência. Fé é um caminho a qual eu trilho com Jesus de Nazaré. Então você não foi chamado para performar. Você não foi chamado para fazer um espetáculo, para encher os olhos de alguém. Não, nós somos chamados para depender de Deus. Nós somos chamados para uma vida de dependência do Espírito Santo. Vamos orar? Pai querido, graças te damos por esta manhã. E como é bom saber que o Teu Santo Espírito age em nós. Como é bom saber, ó Deus, que na fraqueza da nossa humanidade, o Teu Santo Espírito nos reveste de poder para fazer o que é necessário. Senhor, nos perdoe pelas vezes que achamos que a obra depende das nossas capacidades. Esquecemos, ó Deus, que nós estamos em posse de uma palavra de vida, uma palavra de salvação, que é o Evangelho. Pai, é o que oramos, é o que agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.